Ô pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Vamos continuar aquela série de resolução de exercícios dedicado ao curso técnico de eletromecânica do Cefet-MG. Pois bem, o exercício que nós temos aqui hoje também é referente ao assunto da prova do terceiro bimestre e eu pedi que nesse exercício que se encontrasse o valor dessa corrente 1 fazendo o divisor de corrente, a regra do divisor de corrente. Então, como é que funciona aqui o divisor de corrente, pessoal? Então, se nós tivermos um circuito com uma fonte de corrente e com várias resistências em paralelo, nesse sentido assim, pode ter quantas resistências tiverem, tá? Vamos supor que essa fonte de corrente aqui injeta uma corrente no valor de IT ou IF, aqui sendo o I total ou corrente da fonte. Essa primeira resistência é o R1, essa é o R2, essa terceira é o R3 e lá na frente então um Rx qualquer. Então nós conseguimos calcular a corrente nessa resistência X como sendo a corrente total da fonte multiplicado pela resistência equivalente do circuito dividido pelo valor da resistência Rx. Tá? Aí se meu Rx for o R4, então a corrente no elemento 4 ou na resistência 4 vai ser igual à corrente total da fonte vezes a resistência equivalente, que no caso aqui é o paralelo de todo mundo, dividido pela resistência R4. Beleza? Então, vamos lá. Vamos calcular a resistência, a corrente em I1 usando essa fórmula aqui embaixo. Então, a primeira coisa que nós temos que saber aqui desse circuito, qual que vai ser a resistência equivalente. Tá? Então, vamos lá. A fonte de 3 amperes está aqui. Esses dois resistores aqui do primeiro ramo, eles estão em série, o 20 em série com 10, porque a corrente que passa em 20 é a mesma corrente que passa em 10. Isso forma um resistor de 30. Que forma com o paralelo com uma outra resistência equivalente, que vai ser o série de 4 com 8. 4 mais 8, 12. Essas duas resistências estão em paralelo entre si, então posso transformar esse circuito como sendo uma fonte de corrente de 3 amperes em paralelo com uma resistência que é calculada por 30 vezes 12 dividido por 30 mais 12. Multiplicação pela soma. Isso aqui é igual a 30 vezes 12 dividido por 42, 8,57 aproximadamente ohms. Ok? Então nós já sabemos a resistência equivalente do circuito, que é essa aqui. Então quanto que vai ser a corrente na resistência de 8 ohms? Pessoal, aqui ó, perdão, o Ix no de 8 ohms. Vai ser igual a corrente total da fonte, que é 3 amperes, vezes a resistência equivalente, que é 8,57, dividido por Rx. Rx é 8, não é isso? O que vocês acham? Pensa aí antes de responder. Pessoal, nesse caso aqui não vai ser o 8 ohms que nós vamos usar, tá? Porque notem que essa equação geral, esse Rx aqui, é a resistência do ramo completamente. Tá? Então, nós temos que agrupar todas essas resistências aqui desse ramo para poder se formar uma resistência única, e essa resistência única vai ser o nosso Rx. Nós já fizemos isso aqui do lado. Ó. Nosso Rx aqui, no caso, vai ser 12. Renan, mas não tem... Como é que faz? Porque eu quero calcular a corrente na resistência de 8, mas eu estou calculando no equivalente aqui, dando 2 ohms, sendo em 4 de série com 8. Pessoal, lá no teorema de circuitos mistos, a gente falou isso, tá? Então, por exemplo,
Se eu tenho uma corrente, se eu tenho uma resistência de 4 ohms e resistência de 8 ohms, isso aqui, onde tem uma corrente, por exemplo, circulando aqui que seja de 5 amperes, estou chutando o valor dessa corrente aqui, tá, pessoal? É a mesma coisa de fazer esses 5 amperes passar por um circuito onde eu tenho 12 ohms. Entenderam a ideia? Então, se eu agrupar essas duas resistências aqui, como elas estão em série, eu vou acabar encontrando a mesma corrente elétrica na resistência equivalente, que no caso aqui é 12 ohms, do que eu encontraria considerando as duas resistências em separado. Então, por isso que eu vou considerar 12 ohms aqui, porque quando eu considero 12 ohms, depois eu posso desmembrar esse 12 em 8 e 4 de novo, e a corrente vai continuar sendo a mesma. A resposta de corrente vai ser a mesma. Ainda mais que os dois estão em série, certo? Então, quanto que vale a corrente aqui na resistência de 8, perdão, isso, corrente na resistência de 8 ohms? 3 vezes a resistência equivalente, que é 8,57, dividido por 12, dá 2,14. Beleza, pessoal? Então, vamos recapitular aqui, para poder calcular a corrente no resistor RX, usando o divisor de corrente, é só pegar a corrente da fonte total, multiplicar pela resistência equivalente e dividir pelo próprio valor de RX. No nosso caso aqui, o RX foi 12 ohms, que vai ser a corrente total desse ramo, a resistência equivalente desse ramo que nós pintamos de azul aqui, circulando de azul. A resistência equivalente vai ser 30 em paralelo com 12, onde 30 foi a união série do 20 com 10, e o 12 vai ser a união série do 12 com 8, e calculamos como sendo a resistência equivalente e o paralelo entre os dois, que é 30 vezes 2, dividido por 30 mais 12, dá 8,57. Então nós já temos da equação da divisor de corrente esse REC. O Rx, nesse caso, pessoal, não vai ser a resistência de 8, apesar de que o nosso interesse é calcular a corrente realmente na resistência de 8 ohms. O nosso Rx vai ser 12 ohms, que é o equivalente de série de 4 ohms em série com 8 ohms. Correto? Lembrando que essas duas resistências em série produzem o mesmo efeito do circuito do que considerar uma resistência de 12 ohms. É o equivalente série. Então, a mesma corrente que vai passar por 12 ohms vai passar também se eu substituir 12 por 4 em série com 8 ou vice-versa. Se eu substituir esse 4 ohms em série com 8 ohms por uma resistência de 12, o efeito elétrico é o mesmo. Então, a corrente que passaria por esses dois separados é a mesma que passa por esse aqui unido, que substitui os dois. Então, o nosso Rx aqui não é 8, é 12. Atentem-se a isso, tá ok? E resolve essa conta e dá 2,14 amperes. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, deixe a sua dúvida. Sigo à disposição, ok? Então é isso aí. Valeu, um abraço. Até mais.